Hoje vamos falar de um assunto muito legal que todo mundo ama de verdade, que são os venusianos. Principalmente um comandante deles, aquele comandante maior. Assim como Jesus foi para a gente, esse comandante reina lá até hoje, que é Sanat Kumara. E você já deve aí saber, né? Sanat Kumara, venusianos, relação com a Terra. O que que aconteceu? Qual que é o assunto de hoje? E sim, o assunto de hoje é sobre Shambhala, a cidade de Shambhala. E todo mundo já ouviu falar sobre Shambhala, né? E hoje existem várias técnicas referentes a essa cidade de luz. Mas alguns só conhecem ela como essa cidade de luz, não sabem exatamente como é que ela foi constituída. Só sabem que é uma cidade de luz. Eu já ouvi falar do reiki de Shambhala, apometria de Shambhala, várias técnicas de Shambhala, mas o que que realmente é a Shambhala? Por que que ela está aqui nesse mundo, né? O que que ela veio fazer aqui? Vamos dizer dessa forma. Então, para começar, a gente precisa primeiro observar o mundo. Há milênios, bilhões de anos atrás, a Terra estava passando por um processo muito trevoso. A saída dos Anunnakis que se deu aqui, né, daquele comando que eles vieram para escravizar e escravizaram de fato. Eles trouxeram ali muita essa energia negativa, energia de que um é melhor que o outro, as castas, né? Trouxeram essa questão do imperialismo também, que eles eram os reis, que eles eram os deuses, dificultando as pessoas de terem acesso ao seu próprio sentir, ao seu próprio ser. Então imagina só, o mundo como estava assim que eles saíram. Eles trouxeram um período de muita negatividade para cá. E realmente as pessoas começaram a acreditar naquilo que eles trouxeram, acreditar naquelas falsas profecias, aquelas falsas promessas também, aquelas falsas ideias de que eles eram inferiores. Então, todo mundo estava coberto de negatividade, uma negatividade muito, muito forte, que estava consumindo as pessoas pelo inconsciente coletivo. Então, é como se tivesse uma massa cinzenta ao redor do planeta de ideias, porque vocês sabem que ideias é energia, né? Tudo é energia, principalmente as ideias. Elas são energia. Então, quando os Anunnakis trouxeram essas ideias, essa energia de inferioridade, de insegurança, de medo, imaginam que eles não plantaram na Terra. Então a Terra estava dessa forma. Você olhava lá de fora para a Terra, não é esse planeta azul, bonito que a gente vê hoje, não. Era um planeta totalmente cinzento, como se você estivesse vendo Júpiter, por acaso, totalmente ali destruturado. Então, observando o planeta como ele estava, daquela forma desgastada, onde as pessoas estavam num momento de trevas de verdade, onde elas já estavam desacreditadas de si próprias, porque lembra só, os humanos, eles vieram para cá, eles foram criados para já ter a partícula da cocriação. Já nasceram com a partícula crística desde o seu nascimento. Outras linhagens tiveram que conquistar enquanto iam no seu processo de evolução. Mas os humanos, eles foram tão especiais, foram tão abençoados pela fonte, pelos Elohims, que eles nasceram a partir da centelha, da consciência crística dentro deles. Então esse povo chegou aqui para tirar isso, para cortar as hélices de DNA, que eram 12, né? Que eram 12, por que 12? Porque as 12 se conectavam com o sagrado, com o reino mineral, com o reino animal também. Então eram humanos totalmente competentes e divinos. E quando cortaram essas hélices, fizeram todas as mutações genéticas e também de pensamento, porque você sabe o que mais escraviza? É uma corrente ou uma ideia errada que se coloca na cabeça da pessoa?
É uma ideia errada que se coloca na cabeça da pessoa. Então, quando fizeram isso, cortaram essas hélices de DNA dos humanos, falaram para eles que eles só deveriam sobreviver, que eles eram para serem escravos, para trabalharem nas minas, para arrecadar ouro, para levar para Nibiru. E o que a gente vive hoje também, né? Só a questão do trabalho, trabalho, trabalho e sem desenvolvimento. Então você percebe que aquelas ideias lá de trás, elas ainda estão aqui hoje. Elas ainda repercutem no mundo hoje. Por quê? Porque essa massa cinzenta ainda habita aqui. Mas lá atrás era muito, muito mais forte. Muito, muito mais forte. Os humanos, de antes dos Anunnaki chegarem, eles eram completamente divinos. Eles sabiam se relacionar com o todo. Eles sabiam se conectar com a essência maior. Mas quando eles foram embora, né, reinaram por aqui, trouxeram toda essa negatividade, o que que aconteceu com eles, com os humanos? Eles começaram a se degladiar, começaram a querer território, olhando para aquele pedaço de terra e falando: é meu, e se você pisar aqui, você vai morrer. Começaram a criar civilizações distantes. Todo mundo era uno, todo mundo compartilhava a terra, o mundo. Mas depois cada um começou a ficar no seu canto. E se esse aqui fosse para cá, ele morria. Era travada a guerra também, por conta de território. Olha só como mudou. Por quê? Porque quem estava dominando aqui ensinou isso para eles. Ensinou sobre as guerras. Ensinou que se alguém tenta pegar ali o que é seu, porque a terra era de todo mundo, mas eles trouxeram um sentimento egoísta das pessoas acharem que aquela terra era deles, não do todo. Então, observa só como o mundo estava. Totalmente acabado. E eu sei que você está pensando agora: nossa, Ali, mas o mundo agora ainda está na mesma coisa. Oh, antes era muito pior. Antes era muito pior. Porque hoje temos ao menos algumas pessoas despertas que querem fazer o bem. Eu sei que a gente vê no jornal muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo que não é mostrado também. Tantas ONGs trabalhando, tantas pessoas trabalhando, você aqui buscando autoconhecimento. Imagina naquela época onde 100% da sociedade estava voltada ao mal. Hoje você poderia dizer que 100% da humanidade está voltada ao mal? Não. Mas naquela época era muito pior. Por quê? Porque 100% de toda a humanidade estava voltado ao mal. E o que que aquilo causava em todo o sistema planetário? Causava uma balança desregrada de energia. Enquanto os outros planetas, Vênus, enquanto o Arcturo estava tudo ali querendo subir, a Terra puxava a energia ali negativa, né? Ela estava puxando aqueles outros planetas para baixo, porque o sistema, a gente fala de sistema, né? Mas é um sistema estelar, ele é todo mundo junto. Todo mundo conseguindo alcançar e avançar ao mesmo tempo. Se um desses planetas estiverem mais aqui embaixo, ele acaba aqui atrasando a evolução dos outros também. Por isso a preocupação deles por nos ajudarem, ajudarem os humanos. Para quê? Para que eles possam avançar e esse aqui também possa avançar. Porque não tem como avançar se um aqui está embaixo. Não tem como. Não tem como avançar. É impossível avançar se um desse aqui está embaixo, entendeu? Então não tem como. Por isso o interesse deles de ajudar a Terra. E foi o que aconteceu. A Terra é totalmente ali numa névoa cinzenta, numa névoa de castas, de inseguranças, de guerras. O que que houve? Sanat Kumara, que ele é de Vênus, né, o comandante de Vênus, junto com a sua amada, chamada Lei de Vênus, que é o seu complemento divino, eles olharam para a Terra. E os venusianos você conhece, né? Os venusianos eles são totalmente carinhosos, eles são amorosos, eles são ali de uma forma
que eles prezam muito pela beleza e pela harmonia. Então, olhar tão perto deles a terra com uma feiura daquelas era estridente no coração deles. Eles não conseguiam, não aguentavam ver a terra do que ela estava passando, porque eles sempre querem a harmonia, eles sempre querem que o amor prevaleça, que a bondade prevaleça. E os venusianos, para você começar a construir na sua cabeça, eles são mais ou menos elfos. Então, pensa nos elfos. Eles parecem dessa forma, parecem elfos com as orelhas e tudo mais, cabelos longos. Então eles têm uma aparência de elfos. E eles viviam completamente atribuídos ali a sua própria, o seu próprio planeta, com a sua fauna, com os animais, com tudo. Tudo. Viviam harmonicamente, porque a palavra de venusiano é a harmonia. Eles sempre buscam a harmonia. E o que que acontece? Sanat Kumara, lá em cima, em Vênus, reinando naquele planeta lindamente. E quando eu falo Vênus, assim, só vem uma memória na minha cabeça, um planeta todo rosa. Porque é isso que eles emanam, né? Esse amor. Imagina só, aquele planeta todo rosa, todo bonito, as cidades de cristais erguidas ali, todo mundo buscando aprimoramento, todo mundo buscando a sua evolução, todo mundo ali realmente, de fato, buscando o coletivo, e olharam para a Terra. Olharam assim e falaram: eita, ali tá difícil, viu? A Terra tá passando por um momento muito complicado. O que que vamos fazer? E com isso, se juntaram à Confederação Galáctica, vários comandos estelares, várias e várias linhagens que já estavam aptas a ajudar o próximo, né? Fizeram uma grande reunião, preocupados com a Terra. Fizeram essa reunião e começaram a pensar: o que que vamos fazer? Porque ela vai arrastar todo mundo para baixo. Tá muito negativo. E eles também tinham um amor muito grande pelos humanos. Então eles nunca iriam deixar os humanos à mercê, se degladiando, se matando ali. Então o que que eles pensaram? Começaram a fazer um plano de ação. E o que que foi esse plano de ação? Olharam para a Terra e falaram: ó, a Terra ali parece que o coração parou. Parece que o coração deles parou. Não tem mais energia boa subindo. Só energia negativa. E o que que acontece agora? O que que vamos fazer? E Sanat Kumara, que é um comandante excelente, um comandante sem medo, ali voltado realmente para ajudar as pessoas, ele levantou a mão dele e falou: eu vou iniciar o processo de, de luz na Terra. Eu vou iniciar. E perguntaram para ele, né? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai levar luz para a Terra? E o que que ele fez? Ele olhou para o planeta dele. E ele percebeu que o planeta dele, uma das coisas mais belas que eles tinham construído, eram as cidades de luz, que funcionavam como corações energéticos, que pulsavam energia, que recebiam energia e pulsavam por todo o planeta. E ele falou: vou construir uma dessas cidades que tem aqui, lá na Terra. E todo mundo ficou preocupado, né? Porque para você entrar aqui na Terra, observa só a faixa de negatividade. Falaram: não, você vai ter coragem mesmo de ir lá, de tentar fazer isso? Ele falou: vou. E perguntaram: você vai sozinho para lá? Ele disse que não, que ele não iria sozinho. Ele disse que os venusianos, a maioria que estava apta, iria com ele para ajudar a construir. E nessa hora, eu tenho certeza que algumas linhagens e alguns comandos deviam ter pensado assim: nossa, será que realmente vão se comprometer a ir lá? Porque Sanat Kumara é um comandante. Então, com certeza, se ele falou que ia, ele ia.
Mas naquele momento, eu fico imaginando se alguns comandos começaram a duvidar se venusianos iriam. Porque todo mundo tinha medo da Terra. Todo mundo tinha medo de entrar na Terra. Por conta da negatividade, né? Então, eu fiquei pensando se iria ter uma boa adesão de venusianos para vir ajudar aqui. E Sanat Kumara falou, vai ter. Eles vão comigo. Eles confiam em mim. E foi o que aconteceu. Ele chegou em Vênus, fez uma grande assembleia com milhares de venusianos, milhares de seres élficos, né? Chegou lá, todo mundo com as suas túnicas, todo mundo bonito, ali naquelas cidades de luz. E ele falou: me comprometi a levar uma dessas cidades lá para a Terra, a construir uma cidade lá na Terra. E falaram: e agora? E ele falou, né? Vou precisar de ajuda. Vou precisar de construtores. Vou precisar de pessoas para trazer mensagens, emanar energia. Vou precisar de muita gente. Quem aqui se compromete aí? Lembrando que tem uma questão. Quem for e entrar na negatividade e não conseguir manter a sua paz, a sua amorosidade, a sua segurança, infelizmente vai ficar preso na Terra. E vai ter que começar a reencarnar como humano, esquecendo quem é de verdade. E naquele momento, os venusianos eu acho que olharam para o outro assim, tipo, quero ir, mas também tenho medo disso acontecer comigo. Mas sempre tem aqueles que são corajosos, né? Que não medem esforços para ajudar o próximo, que não medem esforços, que acabam que se anulando completamente para ajudar o outro. E dali, um a um venusiano, começaram a levantar a mão. Os venusianos começaram a falar que iriam com Sanat Kumara. E um a um, naquele processo, de uma forma muito, muito bonita, começaram a levantar a mão. Um por um. E com isso, milhares e milhares de venusianos levantaram a mão para vir construir essa cidade aqui embaixo. E Sanat Kumara, já com todos os nomes, tudo pronto, se reuniu um dia que iriam vir para cá e começaram a transportar sua consciência para cá. Começaram a vir como se fosse uma caravana. Se a gente for observar como os humanos viram eles chegando, eu acredito que é muito parecido com uma chuva de meteoros. Sabe aquela chuva de meteoros de muita luz chegando? Aquela chuva de meteoros. Eu acredito que eles observaram isso na chegada dos venusianos, porque eles não vieram em um aspecto totalmente físico. Eles vieram ali numa vibração e um corpo de quarta dimensão. Então, dava para ver a luz. Não dava para ver eles fisicamente, mas dava para ver a luz. Porque eles vieram com um corpo de quarta dimensão, de perispírito, né? Então imagina só toda aquela luz entrando. Eu acho que muitos ficaram com medo, porque realmente foi uma chuva de meteoros. Aquelas luzes chegando, 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 chegando aqui na Terra. E muitos, e muitos, e muitos chegaram. Alguns não conseguiram e tiveram que retornar para Vênus porque não conseguiram passar a barreira vibracional, entendeu? Então alguns começaram a auxiliar lá de Vênus. A gente já vai falar deles também, mas começaram a auxiliar de lá. E os que entraram passaram pela barreira e foram se concentrando em um ponto. E começaram a se encontrar nessa cidade. Alguns falam que ela fica em cima do deserto de Gobi. Outros falam que ela fica em cima do Himalaia. Nas minhas experiências, eu posso afirmar que ela está mais próximo ali do Himalaia de fato, lá em cima. Mas assim, é uma cidade gigante. Então ela pode realmente pegar em alguma parte dela ali o deserto de Gobi, um pouco do Himalaia também, porque ela é muito, muito grande. Então, os venusianos saindo de Vênus
começaram a se encontrar ali no alto do Himalaia. Observaram esse ponto, né? Porque já tinham feito estudos antes e observaram que ali seria o melhor ponto. E com isso, observaram aquele ponto e começaram a construção. E como é que é essa construção? É uma cidade de alvenaria, de tijolo, de cimento? Não. É uma cidade energética. É uma cidade, a gente fala de vidro, né? Cidade de vidro. Por quê? Porque o vidro, quando a gente olha daqui para lá, é a forma que a gente consegue de descrever aquela energia. Porque ela é muito similar ao vidro. Então não é uma cidade de alvenaria que você vai encontrar, mas é uma cidade energética. E começaram a construção dela. E por que que precisava de muitos venusianos? Porque as trevas, né, a negatividade, estava toda hora atacando eles lá. Fumaças, espíritos, demônios, tudo que você puder imaginar de negatividade estava tentando atrapalhar o processo. Então, quando o Sanat Kumara chegou, ele começou a falar: ó, esses venusianos aqui vão trabalhar na guarda, não vão deixar nada se aproximar. Esses aqui vão ser os construtores, que vão mentalizar a cidade e começar a construir ela com os pensamentos, com as mãos também, emanando energia. Esses aqui vão cuidar na parte interior da cidade. Então, esses aqui vão levar energia para todo mundo, porque ainda teve os mensageiros de Sanat Kumara, que foram aqueles venusianos que, assim que chegaram, receberam a missão de levar energia para todo o planeta, enquanto a cidade estava construída, sendo construída. Eles levaram ali energia por todo o planeta. Saíam em caravanas, ou até mesmo sozinhos, para explorar o planeta e trazer informações de como é que estava. E também de ajudar como mentores espirituais, trazendo as boas novas. Então eles acoplavam ali naquele médium e falavam para ele: olha, está sendo construída uma cidade. Entende? Como ali os anunciadores de uma nova era chegando para aqueles que já estavam aptos também. Para começar a nascer no coração das pessoas que tinham alguma coisa mudando. E esses foram os que mais ficaram na terra, porque eles estavam sozinhos. Os mensageiros, aqueles que saíram, alguns, para não falar muitos, eles não conseguiram retornar. Alguns retornaram lá para o Sanat Kumara, mas alguns eles saíram e acabaram se envolvendo tanto com as brigas, com as guerras, com tudo que estava acontecendo, que começaram a sofrer juntos, né? A vibrar lá embaixo. Porque a vibração você sabe. Você pode estar lá em cima, mas pode acontecer alguma coisa, se você não estiver preparado, você desce. E os mensageiros que não estavam tão preparados assim, achando que estavam, quando viam as guerras, começaram a ficar preocupados, tristes, desestimulados, começaram a entrar na maia, né, na ilusão, começaram a encarnar aqui. Acabaram que se perdendo. E hoje, muitas sementes estelares que são venusianas são esses mensageiros que saíram com essa missão de levar as boas novas para quem estava apto a ouvir, de levar energia também, de verificar como é que estava andando a sociedade e nunca retornaram. Então, muita semente estelar venusiana saiu e nunca mais voltou, vindo com Sanat Kumara. Por isso que tem muita ligação com Shambhala, viu? Então, o que acontece? Os mensageiros foram e começaram a construir. Os soldados ali começaram a batalhar, as batalhas invisíveis, né, que a gente fala, que são de quarta dimensão, contra obsessores, magos negativados, reptilianos que não queriam. Então, toda aquela energia densa que estava acontecendo ali. E os construtores emanando luz para Shambhala, trazendo, né? Porque assim, a emanação de luz, ela é uma canalização. Toda canalização precisa vir de algum lugar. E essa veio de onde? Vocês conseguem imaginar de onde puxaram energia? Algumas pessoas podem pensar que puxaram energia lá de Vênus para construir Shambhala. Mas não, de forma alguma. Porque mesmo o exterior da Terra estando totalmente negativado, mas o interior dela estava intacto. E assim é com as pessoas também, né?
Tem aquela pessoa que é ruim, que é mal. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas dentro do coração dela, eu tenho certeza que existe pelo menos uma fagulha de energia boa, de energia crística vibrando ali. E foi isso que eles começaram a canalizar, a trazer do centro da Terra, lá do núcleo da Terra, essa energia crística que já estava habitando nesse planeta, e começaram a trazer para essa cidade. E com isso, acoplava essa energia neles e eles começavam a passar. Então eles eram instrumentos, porque eles se conectavam, aterravam, né? Tinham um aterramento com a terra, a energia crítica da terra passava por eles, vinha pelas mãos e eles emanavam e moldavam da forma que eles queriam essa cidade. E começaram a moldar tudo bonitinho. Começaram a fazer as paredes de vidro. A gente chama de vidro, mas você entendeu que é uma energia mais densificada, né? Começaram a fazer tudo, o interior dela, muito bonito. Começaram a realmente fazer uma cidade gigante. Enquanto eles iam construindo a cidade, o mundo ia dissipando um pouco mais toda aquela aura negativa, ia dissipando e dissipando cada vez mais, e eles construindo. Até que chegou um momento que foi completamente tudo construído. Olharam para a cidade e falou: tá perfeita, tá linda. A gente conseguiu. A gente de fato conseguimos construir essa cidade. E Sanat Kumara olhou para ela com toda a amorosidade, Lady Venus do lado deles, e se perguntaram, né? Como é que a gente vai chamar essa cidade? Como vamos chamar ela? E ele falou, Shambhala. Dá uma coisinha no coração, não dá? Ou é só comigo? Comigo dá quando a gente fala essa palavra. Imagina ele olhando a um ponto de luz em meio à escuridão. Imagina uma única vela acesa no mundo cheio de escuridão. Foi assim que eles olharam. E quando olharam para ela, falaram Shambhala. E você sabe o que significa Shambhala? Significa lugar de paz. Olha só. Imagina como o mundo estava para possuir somente um lugar de paz. E com isso, ele trouxe, pela canalização dele mesmo, tinha ali no meio de Shambhala um local, tipo um recipiente gigante, para ser constituído ali a chama trina. Porque a chama trina que ia bombear energia para a Terra. Ia funcionar como o novo coração da Terra. Porque o primeiro já estava ali bem fraquinho. Então, com aquela canalização que teve, eles iam trazer a força da Terra novamente. Então, ele canalizou a chama trina. Trouxe a chama rosa, a amarela e a azul. A rosa simbolizando todo o amor, toda a compaixão. Então, quando ele canalizou isso, deu um estrondo de energia rosa no planeta. E todos começaram a sentir, mesmo que minimamente, um pouco desse amor. Depois ele trouxe a chama azul. E com aquilo voltou a obediência ao Criador, à fonte que tudo é, a querer fazer a vontade do todo. Imagina aquela força de energia. Fez um pá! E todo mundo começou a sentir novamente. E depois ele trouxe a amarela, que é a sabedoria, a busca pelo autoconhecimento. E aquela energia novamente estourou no coração de todos que estavam ali na terra. Então pensa só, ele construiu de fato essa chama trina. E lá está ela de uma forma materializada energeticamente, brilhando, um fogo que nunca se apaga, bombeando até hoje as energias negativas que existem no planeta. Então começou ali um ponto de energia, de luz nessa grande cidade. E com isso, Sanat Kumara, muito sábio, ele convidou alguns mestres ascensionados já. Ele ficou olhando, falou: vou chamar eu Moria, vou chamar aqui aquela mestra Nada, vou chamar aqui o mestre Lanto, o mestre Hilarion", e chamou todos eles.
E dali ele constituiu a Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca se teve no dia que foi construído Shambhala. No dia que foi finalizado e a chamatrina começou a reinar em Shambhala, chamaram todos os mestres ascensionados para constituir, e todos ali eles passaram, né, uma orientação. Para cada um eles passaram uma orientação. E eu vou falar também deles em uma aula próxima, eu vou falar de cada um deles para vocês. Então fiquem despreocupados. O importante é saber que Shambhala deu o primeiro alívio na Terra, depois de tudo que aconteceu. Foi onde realmente começaram a respirar. Foi onde começaram a falar, ok, tem uma saída à Terra. E imagina só, os planetas olhando aquela cidade, porque aquela energia ela sobe. Então ali eles observaram que Sanat Kumara de fato conseguiu mudar alguma coisa ali. E a partir daquele dia, ela bombeando essas três características que é essencial que todo mundo tenha dentro de si: a busca pelo conhecimento, o amor próprio, o amor para o próximo e também querer fazer a vontade divina, querer encontrar o seu caminho, encontrar a sua missão. Com isso, as coisas começaram a mudar. Quem estava mais próximo dessa energia mudou completamente, como se tivessem acordado de um sonho. Acordaram de um pesadelo, né? Nem nenhum sonho. Acordaram daquele pesadelo e falou, ok, o que a gente está fazendo na nossa vida? Olha essa energia que chegou pra gente. E dali essas pessoas começaram a querer mudar uma a outra. Foram buscando cada vez mais, começaram a meditar, começaram a trazer mais e mais energia para si. Começaram a ver as coisas diferentes, não só de uma forma egocêntrica, achando que era seu, mas começaram a ir pelo coletivo. Não foram todas as pessoas, porque aqueles que estavam naquela casca grossa sentiram, mas sentiram pouco. Não ao ponto de destruir aquela casca, mas ao ponto de rachar ela. E até hoje vivem por aí. A cada vida racha um pouquinho mais até começarem a tirar essa casca dura desse ego dentro de si. Mas alguns que estavam mais próximos dessa energia começaram a entender o seu propósito novamente. Começaram a sair da Matrix, a não deixar aquele inconsciente coletivo tomar conta. Pararam guerras, tiraram ali toda a negatividade, porque se não fosse Shambhala, não tinha nem terra hoje. Pode ter certeza que não tinha. Já tinham destruído esse planeta há muito e muito tempo. E hoje ele só não é destruído por conta da intervenção que existe dos comandos estelares aqui. Por conta de Shambhala, que está até hoje lá no centro do Himalaia, bombeando energia. E graças aos venusianos também, que estão lá em Vênus. Lembra que eu te falei que aqueles que não conseguiram passar pela escuridão do planeta? Lembra, né? Aqueles estão lá no planeta, tem um núcleo especial Terra lá. Tem um núcleo especial Terra. E o que eles fazem? Mandam diariamente símbolos para a gente. Para que a gente possa trazer energeticamente e aumentar a vibração. E como é que a gente sabe que é uma energia venusiana? Quando traz amor e harmonia. Você já ouviu alguma música clássica e se emocionou? Aquelas sinfonias bonitas, né? Que trazem uma emoção. Com certeza ali é um código venusiano. Para a gente são partituras. É uma música. Mas dentro daquela partitura existem códigos venusianos que são ativados quando tocados. Você já viu uma obra de arte? Não essas atualmente. As mais antigas principalmente. Ainda tem umas hoje que se salvam. Mas que são belas. São bonitas. Que você olha e se emociona. Aquelas pintura que foi feita ali não é somente uma pintura com tinta. Venusianos enviaram os seus códigos e aquela pessoa recebeu e ela trouxe para fora. Principalmente
é enviado para aqueles venusianos mensageiros que ficaram aqui, entendeu? Porque os mensageiros que ficaram aqui, os venusianos, eles carregam dentro de si essa missão de querer embelezar o mundo, de querer trazer essa harmonia para o mundo, de querer trazer beleza. E trazem através das artes, ou seja, no canto. Quem nunca se emocionou com um soprano cantando aquelas melodias bonitas? Quem nunca se emocionou com um conto hindu? Quem que trouxe tudo isso? Entendeu? Toda essa emoção. Então eles mandam esses códigos. Ah, até filme. Se a gente for levar para a atualidade. Quantos filmes não são extremamente emocionantes? Que a gente termina aquele filme e parece que a gente teve um salto de consciência. Começamos a pensar na vida, começamos a pensar em como podemos melhorar, como podemos ser ali pessoas altamente produtivas na sociedade, como podemos ajudar o outro. Tem filme que é assim, né? Que a gente se emociona e dá uma vontade de mudar. Tudo isso são esses códigos que chegam para todos que estão aqui. Poesias, tudo isso. A maioria dos artistas que trazem a beleza e a harmonia, como ali o seu carro-chefe, eles são venusianos, trazendo novamente a sua missão, colocando para fora. E também lá existe um núcleo que envia a energia para Shambhala também. Quando o mundo começa a entrar em conflito, quando o mundo começa a ficar muito ali cheio de guerra, muito cheio de separativismo, quando a fonte não reina no coração daqueles que estão aqui, Shambhala intervém, junto com os venusianos. Eles enviam para cá essa energia, começam a trazer energia para Shambhala junto com a Terra, com isso para expandir, para ver se os corações se acalmam. Porque não tem como eles chegarem e falar, não, ninguém mais vai brigar. Precisa ser uma escolha pessoal de cada um. Porque é uma evolução pessoal também. E eles têm tanto essa questão pessoal, né? Que a gente falou aqui sobre o início, como era complicado permanecer na Terra, mas quando o Sanat Kumara terminou a construção de Shambhala, a cidade iluminada, ele começou, deixou alguns venusianos cuidando de Shambhala lá dentro, que estariam protegidos, né, porque estariam naquela energia, e ele foi embora com a sua horda de venusianos, mas tiveram alguns venusianos que decidiram ficar. Acredita? Alguns venusianos, de livre e espontânea vontade, falaram: Mestre Sanat Kumara, a Terra precisa de mais energia. E eu me sacrifico em esquecer tudo que sou, esquecer tudo, toda a minha evolução, para encarnar aqui e poder mudar de dentro todo esse sistema. E muitos, milhares, sendo que era o medo principal ficar aqui, né? O medo principal era ficar aqui. E muitos venusianos, quando terminou o trabalho, escolheram ficar aqui. E o que que é isso? É a vontade de ajudar, de olhar para o outro acima de si próprio. É o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. E muitos de vocês que estão me escutando aqui são esses venusianos também, que decidiram ficar aqui, mas que está na hora de voltar já, né? Para sua cidade. Já deu tempo, a Terra já está passando ali pelos seus estágios, está conseguindo se superar, está crescendo cada vez mais. Então, está na hora de retornar para casa. Não precisa mais ficar aqui. E é por isso que vocês estão aqui conseguindo autoconhecimento para quando chegar o momento tiverem a escolha de poder retornar para o seu lar. Então, Shambhala, vocês puderam ver que ela foi super importante nesse movimento de trazer essa luz para a Terra, assim como Sanat Kumara e os venusianos. E eu queria te pedir uma coisa agora. Quando a gente encerrar essa aula aqui, eu vou dar um minutinho para a gente só fechar os olhos e agradecer. Agradecer aos venusianos, agradecer a Sanat Kumara por tudo que eles fizeram aqui.
por toda a evolução que eles trouxeram. Que a gente possa derrubar o nosso coração e as barreiras, para a gente ser grato também por todos aqueles que vieram antes, ou até mesmo a gente que participou dessa construção. Vamos agradecer a Shambhala e se conectar com essa energia, que eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração essa energia subindo cada vez mais. Então, vamos fechar nossos olhos, um minutinho se concentrando na energia de Shambhala a partir de agora. Tente visualizar a chama trina no seu coração. Uma chama azul, rosa e amarela. Como elas estão juntas, se entrelaçando no seu coração. Esse é o símbolo de Shambhala que habita em todos os corações que estão na Terra no momento, trazendo vontade divina, amor e muita sabedoria. E sempre que bater o desespero, sempre que nossa vida se transformar em um momento de trevas e negatividade, que possamos chamar Sanat Kumara para construir dentro de nós Shambhala. Gratidão, gratidão, gratidão.